Boa madrugada, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia imperadores, bom dia ouvintes, bom dia amigos. Mais um dia, né? 30º dia. Hoje é o 30º dia que nós estamos aqui falando ao Senhor, lendo essa palavra maravilhosa, edificante, palavra que fortalece, né? E nesses 30 dias, né, a gente conseguiu caminhar forte rumo ao conhecimento que a palavra pode trazer pra gente, né? É poderoso que a gente pode aprender com as histórias da Bíblia, né? As histórias de liderança que tem em Gênesis, a história de liderança que tem em Êxodo, a história de Moisés poderosa, a intimidade que Moisés tinha com Deus e os cuidados que Moisés tinha com os detalhes, com as coisas de Deus. E é justamente isso que nós vamos falar, né? Hoje, os detalhes com as coisas de Deus, porque Deus, quando ele fala a Moisés, ele podia fazer do jeito dele, não, mas ele quis fazer de acordo com o que o Senhor falou com ele, em todos os detalhes, porque Deus é o Deus dos detalhes. E para você que está começando aqui hoje, está me vendo pela primeira vez, meu nome é Silvestre Trindade. O meu objetivo aqui nessas lives às 3 da manhã é levar para você um pouquinho do entendimento da palavra. Para mim também, tá? Quando eu falo para você, mas a primeira pessoa que tem que entender mais sou eu. Eu tenho que prestar atenção, eu tenho que... bom dia, Claudinha. Claudinha hoje faz 30 dias. 30 dias de 3 horas da manhã, Claudinha. Bacana, né? Então, a gente tem que realmente estar disposto a aprender, né? E pra gente começar, vamos fazer uma oração aí pra gente liberar o nosso entendimento, que o Senhor venha nos guiar, nos guardar, nos proteger, né, nessa jornada de hoje, e que grandiosamente venha a ser tremendo o dia de hoje, porque hoje nós vamos sair do Êxodo, né? Nós vamos tirar Êxodo e vamos, na verdade, começar o terceiro livro da Bíblia, que é o Levítico. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, segundo Êxodo, e vamos entrar em Levítico, o terceiro livro da Bíblia, né? Tá ligado? Então vamos lá. Ô Pai amado e querido, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, te peço, meu Pai, deixa-nos entrar na tua presença. Ó Pai amado e querido, dai-nos sabedoria e entendimento, meu Pai. Livra-nos do mal, meu Pai. Ó Pai amado, dai-nos entendimento da tua palavra, meu Pai. Que essa madrugada seja uma madrugada poderosa, meu Pai. Uma madrugada que nós estamos saindo do livro de Êxodo, vamos começar Levítico, que é o terceiro livro da tua palavra, Senhor. Mas que o Senhor faça com que nós saiamos do Êxodo, meu Pai. Do mesmo jeito que o Senhor fez com que o povo saísse do Egito livre para que possamos andar e voar cada vez mais. Dai-nos entendimento sobre a tua palavra, sabedoria, meu Pai, discernimento, meu Pai. Coloca as palavras na nossa boca, que não seja eu falando, mas seja tu, meu Pai, ó Espírito Santo. Eu te peço, meu Pai, aquelas pessoas que estão com insônia, depressão, ansiedade, meu Pai, vontade de suicídio, livra-os do mal, meu Pai. Acalenta os corações deles, meu Pai. Faça com que em algum momento da vida deles venham ouvir e assistir esse vídeo para que possa acalmar o coração deles, porque eles têm que saber que eles nasceram para liderar, governar, e o Senhor prova isso na tua palavra. Ó Pai amado e querido, dai-nos entendimento, abre a visão, dai-nos sabedoria, meu Pai. Sei que nós não somos dignos, mas eu sei que perante tu, meu Pai, tudo pode. Então, abre nosso entendimento para que possamos entender os detalhes que o Senhor, né, tem com nós. Como o Senhor teve os detalhes com as coisas do templo, como Moisés teve com os detalhes, meu Pai. Então, abre nosso entendimento e nossa visão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Graças a Deus. Amém. Então, meus amigos, então, imperadores, então hoje nós vamos falar justamente desse cuidado que o Senhor tinha, né, com as coisas que ele pediu para que Moisés fizesse quando Moisés estava 40 dias e 40 noites lá no monte, né? E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, só para a gente finalizar, tá? Se você quiser depois ler, verifica em Êxodo lá os detalhes do Senhor, que é
Tudo que ele colocou no templo está escrito, né? Lá em Êxodo 38, 9, está escrito assim, ó: o átrio e o reposteiro. Êxodo também replica isso, 27, 9 e 19. Fez também o átrio ao lado meridional. Ao lado meridional. Deixa eu pegar meu lápis aqui. Que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimentos. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental para o levante eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para o lado da entrada eram de 15 côvados. E as suas colunas eram de 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das cortinas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, do estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era 20 côvados e a altura de largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata e o revestimento da sua cabeça e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo do átrio ao redor era de bronze. Olha para você ver o cuidado do Senhor. Tudo lá era prata, bronze ou ouro. E quando tinha tecido, era o melhor tecido daquela época, né? Porque quando nós falamos do Senhor, tudo tem que ser o melhor. Não pode ser o mais ou menos, né? O melhor. Lá em Êxodo 38, 21, fala assim: a enumeração das coisas do tabernáculo. Ou seja, vamos colocar números. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo e o testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, tudo que o Senhor ordenou a Moisés foi feito. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em todas as obras santuários de saber, e o ouro da oferta foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo os ciclos do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados dos 20 anos para cima, que foram 630.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases de santuário e as bases dos véus. Para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base, 2.775 ciclos. Fez os colchetos das colunas e as cobriu as tuas cabeças, e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 700 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e a base da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor.
Ou seja, tudo que tinha no acro era de primeira qualidade, era o melhor. Do chão, do prego, do colchete, a tudo, até as tábuas, os pregos, tudo era coberto prato ouro. Você tem noção da excelência, meu amigo, das coisas? Lá em 39, Êxodo, fala assim, né? As vestes dos sacerdotes. Fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário. Ou seja, não podia ser qualquer roupa. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, não foi gosto de Moisés, foi porque o Senhor mandou. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofa azul, a púrpura e o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se juntavam às suas extremidades e assim se uniam. O cinto da obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com o nome dos filhos de Israel, e a puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral da obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. Era quadrado. Duplo fizeram o peitoral. De 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Comprimento e largura, meu Deus. Colocaram nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras, de sárdio, topázio, carbúnculo era uma primeira. A segunda era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engates. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. Dos 12, segundo os seus nomes, eram esculpidas como sinete, cada uma com seu nome para os 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro, 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Meus amigos, você tem noção, cuidado das coisas? Ouro de primeira qualidade. Eu falei anteriormente, se você quiser ter uma experiência para entender como é que isso lá no Templo do Salomão, você vai entender. Tem uma réplica lá que dá para você entrar, fazer um tour, e você vai entender sobre todo esse cuidado, né, em réplica. É lógico que é uma réplica que vai estar lá, não é a original, mas para você entender o tamanho e a dimensão do que foi os cuidados que o Senhor teve em falar tudo isso para Moisés. E meter as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e a puseram nas ambientes da argola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e a puseram nas 2 extremidades do peitoral na sua orla interior, oposta à orla sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras das estolas sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada de estola sacerdotal, e ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do peitoral sacerdotal, por cima, com uma fina fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada a das estolas sacerdotal. E nunca o peitoral se separe da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenou a Moisés, ou seja, ordem de Deus. Fizeram também a sobrepeles da estola sacerdotal da obra tecida toda de estofa azul. No meio dela havia uma abertura. Era abertura como abertura de uma saia de malha, para que
se não rompesse em toda a orla das sobrepeles. Fizeram romãs de estofa azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em todas as orlas das sobrepeles, numa campainha e uma romã, outras campainha e outra romã, em todas as orlas das sobrepeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino, retorcido, e o cinto de linho fino, retorcido, e de estofa azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, que está escrito santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de estofa azul, para prender a lâmina à parte superior à mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Lá em Êxodo 39, 32, fala assim: os utensílios os utensílios do tabernáculo completados. Assim concluiu todas as obras do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus cochetos e as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a coberta de pele do carneiro, tintas de vermelho e a coberta de pele finas, e o véu reposteiro, a arca do testemunho e os seus varais e os propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, e os candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro e o óleo da unção, e o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e a sua grelha de bronze e os seus varais e todos os seus utensílios e a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas, e as suas bases e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote, Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes, tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Tremendo, né? Meu Deus. É tremendo isso, cara, porque hoje a gente fala de uma oferta ao Senhor. A gente fala de dar uma oferta maior, e quando a gente fala isso, a gente é escandalizado. Nossa, você tem que ser um pastor. Mas olha aqui, traduz essa quantidade de ciclos de ouro, prata, bronze, carmesim, materiais finos, tudo. Se fosse hoje, quantos bilhões seria? Mas esse é o cuidado com as coisas do Senhor. Para o Senhor não pode ser nada de segundo, tem que ser de primeiro. Ele não gosta nada de mais ou menos, é tudo de primeira. E lá em 40 fala assim, ó, Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro e para o incenso diante da arca do testemunho. E pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar de holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio e tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo
E tudo que está nele, tudo que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e serás santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e os consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia o seu suporte e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e o lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas e ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar aos filhos e lhes vestirás as túnicas e os ungirás, como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdote. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Ou seja, Deus estava falando assim, essas gerações será para sacerdotes, serão de Arão, os filhos dele, e assim, geração em geração. O tabernáculo é levantado, lá em 40:16. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim fez no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, e se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs à arca e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e apendurou o véu do reposteiro. E com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação ao lado do tabernáculo para norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da preposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa do lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele holocaustos e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e o encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam no altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e apedrou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. E aqui é tremendo o que eu vou falar para vocês aqui agora, o que aconteceu lá em 40:34. A nuvem cobre o tabernáculo, ou seja, presta atenção, a presença do Senhor agora toma conta do tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantara. De dia, as nuvens do Senhor repousavam sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Presta atenção, isso que tremendo. Depois que Moisés teve todo esse cuidado com a obra do Senhor, o Senhor então desceu sobre nuvem, sobre aquele lugar. E quando a nuvem descia, nem Moisés podia entrar, porque era enchido de glória. Ele podia morrer. E quando a nuvem subia, o povo entendia que o que eles quisessem, vai ter uma guerra, pode ir. A nuvem subia. Se a nuvem estava baixa e não subia, então eles não podiam continuar, né? Mas eu quero passar para vocês o seguinte aqui agora. Pensa comigo, você agora. Imagina você de frente a um tabernáculo e você olhar para lá e ver que
em volta, em cima do tabernáculo, tem uma nuvem. Poxa vida, isso é algo extraordinário. Como pode um negócio desse, a visão dos israelitas, dos hebreus, não ter aberto tanto quanto em obedecer ao Senhor na sua máxima... Oh, meu Deus, não tinha o que falar. Porque eles estavam tendo uma experiência com o Senhor. Eles não ouviram falar do Senhor como eu ouvindo falar, como você está ouvindo, não. Eles tiveram uma experiência com o Senhor. O Senhor descia como nuvem ali, ficava aquela nuvem ali durante o dia inteiro, assim, ó. Quando a nuvem estava baixa, o Senhor estava com a glória toda lá dentro. Quando aquela nuvem levantava de lá de dentro, significava o seguinte: vai para cima. Quando a nuvem ficava lá para baixo, significava: fica onde você está. E quando a nuvem estava baixa, nem Moisés podia aproximar lá de dentro do tabernáculo, porque lá dentro estava a glória do Senhor. Significava que o Senhor tinha agradado com a obra que Moisés tinha feito segundo a sua ordem, ou seja, tinha feito como ordenara. Então os cuidados com as coisas do Senhor, ela não pode ser mais ou menos, elas têm que ser do jeito que tem que ser. Eu costumo dizer assim que a gente precisa ter cuidado com essas coisas que a gente acha, porque o Senhor, ele tem cuidado com as coisas dele, e eu sou uma das coisas dele, porque eu sou a sua semelhança, eu sou a tua imagem. E eu sempre me pergunto, na verdade eu vou falar para vocês que de um certo tempo para cá eu tenho me perguntado mais, assim: Senhor, o que eu posso melhorar mais? Lógico que eu não estou longe de ser perfeito, longe, meus amigos, longe, mas eu tento, por exemplo, fazer um pouco a mais todo dia. Isso de levantar às 3 da manhã todo dia durante esses 30 dias por enquanto, né, é algo a mais para o Senhor, porque o Senhor, ele pede tão pouco da gente, e ele dá tanto pra gente. O dom de estarmos aqui vivos, saudáveis, cheios de energia, disposição, com as mãos, braços, tudo aqui perfeito. A sabedoria, a mentalidade, o discernimento, poxa, isso é tremendo. A visão, poder enxergar todo dia, ler essa palavra maravilhosa, não só ouvir, mas ler, encher com essa palavra. Então isso é tremendo, é poderoso. Então, meus amados, a gente vai ficar por aqui, porque nós acabamos hoje Êxodo. Nós terminamos o segundo livro de Êxodo. E o segundo livro termina com essa tremenda, né, visão que o povo de Israel teve em relação ao tabernáculo pós-término. Pós Moisés entregar o tabernáculo, o Senhor se agradou, porque ele desceu. E aí nós precisamos entender que o Senhor também tem que se agradar da gente, para ele descer como essa nuvem durante o dia e como fogo durante a noite. Já pensou à noite você olhar para o tabernáculo e ver em cima dele aquele fogo, onde quem estava, não onde estava, a distância que estava, via. Isso é tremendo, isso é poderoso, isso é visão grandiosa. Então eu peço que o Senhor venha dar para nós entendimento, sabedoria, visão, essa visão clara em relação às coisas do Senhor, para que nós possamos melhorar, ser cada dia melhor, transformar a nossa mentalidade, a nossa visão, dar-nos entendimento de liderança, dar-nos a visão de liderança. É como eu disse, não importa a sua idade, cor, credo, nada disso importa o que você tem dentro de você. A decisão de ser melhor todos os dias é 1% todo dia. Ontem eu fiz um podcast, o cara falou assim, e é muito importante: se você for 1% melhor todo dia, durante 100 dias você vai ser 100% melhor em relação ao dia de hoje. Então o que eu posso melhorar 1% hoje? 1%. Quantos que você está lendo por dia dessa palavra? Quanto que você está enchendo dessa palavra? Quanto que você está cuidando da sua cabeça, do seu corpo, do seu espírito? Quanto que você está cuidando do seu vaso para que o Espírito Santo venha fazer parte do teu corpo? Poxa, isso é tremendo, né? Moisés, ele teve cuidado com as coisas do Senhor. E o Senhor exige que nós tenhamos cuidado com as coisas dele. E lembra, eu sou uma das coisas dele. Então eu preciso ter cuidado comigo, né? Por isso que o Senhor não permite que eu tire a minha vida, porque ela não é minha. Ela pertence a ele, somente ele pode.
Você entende? Por isso que quando a gente fala tirar a vida, esse pecado e não esse pecado mortal, porque a minha vida não me pertence, eu uso ela, a minha vida é do Senhor. Eu tenho que fazer da minha vida uma experiência extraordinária nesse mundo, né? O Senhor quer que eu saia da arquibancada e venha ser um jogador, e não um jogador qualquer, mas um jogador caro. Um jogador caro, um jogador que tem experiência com esse mundo extraordinária. Um jogador que realmente vai fazer gols. E não vai ser também um jogador que vai ficar só na defesa, que também é um papel muito importante, é melhor que estar na arquibancada. Mas eu também posso fazer gol, porque o Senhor permite que eu mesmo sendo uma zagueira, eu possa fazer gol. Mesmo eu sendo um centroavante, eu posso fazer gol. Estou fazendo essa comparação para você entender de uma maneira mais simples. Mas é para você entender que eu sou a semelhança do poderoso. Eu sou filho do meu pai. Então eu nasci para liderar, eu nasci para governar, eu nasci para ser cabeça, eu não nasci para ser cauda. E isso tem que estar dentro do meu coração, entrelaçado nele. E as entranhas, as estacas dessa palavra tem que entrar dentro da gente e que nós possamos fazer essa nossa jornada, essa nossa vida leve. E não vai ser fácil não, porque as guerras são diárias. O Senhor Jesus vem nesse mundo e se você acompanhar aquela novela Jesus, você vai ver as guerras eram diárias. Ele estava presente nesse mundo e as guerras eram todos os dias, meus amigos. Então imagina eu, quem sou eu? As guerras para mim é todos os dias. A pergunta não é se as guerras vão vir, a pergunta é como eu vou me dar, como eu vou lidar com as guerras. Como é que eu vou passar com elas? Vou estar passando as guerras sabendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Ou vou estar passando a guerra falando assim, poxa Senhor, tu me abandonou. Você entende? Lembra de Jó, nós vamos chegar em Jó e você vai entender o poder de você estar na presença do Senhor no dia ruim e no dia bom. Então, para a gente finalizar, entenda esse processo. Seja 1% melhor todos os dias. Santifica-te ao Senhor. Dê glórias ao Senhor. Enche o teu corpo com o teu espírito. Enche a tua alma com o teu espírito. Que o Deus poderoso de Israel venha dar sabedoria, venha dar discernimento para nós, para que nós possamos cada dia mais ser imagem realmente e semelhança do que Ele quer, não do que eu quero. E assim, meus amigos, que nós possamos entender o cuidado com as coisas de Deus em primeiro lugar. E podemos deixar uma reflexão aqui, né? Qual é o cuidado das coisas de Deus que eu estou tendo todos os dias? Qual é a coisa de Deus que eu possa ter cuidado, né? E para a gente finalizar aqui, hoje faz 30 dias que nós estamos aqui na palavra, na pegada da palavra do Senhor, fazendo entre 20, 30, 40, 1 hora lendo essa palavra. E que o Senhor venha dar-nos força, sabedoria para que nós possamos continuar firme nessa jornada e concluir com bom ânimo toda essa obra que nós começamos, né? Então, inclina tua cabeça aí, vamos orar ao Senhor assim, ó Pai amado e querido, desde já eu te agradeço pelos 30 dias, meu Pai, às 3 horas da manhã levantando, né, orando, agradecendo a Ti pela presença do Senhor na nossa vida, que o Senhor venha nos dar entendimento, sabedoria, discernimento e separa-nos, meus Pai, separa-nos para que nós possamos entregar ao Senhor muito mais, meu Pai, muito mais. Coloca pessoas aqui, meu Pai, líderes, pessoas que têm essa visão, essa missão, essa ambição de servir o Senhor. Ó Pai amado e querido, dai-nos sabedoria e entendimento, meu Pai. Abre a visão dos negócios, abre a visão para que nós possamos cada dia mais agregar na vida das pessoas, como as pessoas falam, que nós possamos transbordar de fato, de verdade, através da Tua palavra, do cuidado que o Senhor tem conosco, para que nós possamos transbordar na vida dos nossos colaboradores, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, proteja todos eles, livra do mal, da bala perdida, meu Pai, do homem sanguinário, meu Pai. Vai até todos, meu Pai, que passaram por aqui, que estão nos assistindo. Toque no coração deles e faz eles lembrar da Tua palavra, meu Pai. Que o Espírito do Senhor venha guiar, nos conduzir nessa jornada. Que essa jornada seja feliz porque o Senhor está diante de nós. Que essa obra, essa palavra falada que não seja minha, mas seja Tua, meu Pai. E que eu seja somente um instrumento na Tua palavra. Que a Tua palavra seja dirigida a todas as pessoas. Que as pessoas possam ser transformadas. Não pelo que eu estou falando, mas pela palavra, pelo que está aqui dentro. Ó Pai amado e querido, eu te peço, proteja-nos, livra-nos do mal. Livra todos que estão aqui, meu Pai, da bala perdida,
do homem sanguinário. Dê-nos a couraça da justiça, o capacete da salvação e nos livra de todo o mal. Ó Pai amado e querido, dai-nos poder, sabedoria, que a nossa família venha cada vez mais fortalecer na Tua presença, meu Pai. Eu te peço, Pai amado e querida, seja conosco nessa jornada. E se o Senhor permitir, amanhã estarei aqui, o 31º dia, lendo o 3º livro da Tua palavra, que é Levítico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, graças a Deus. É isso, imperadores. Claudinha, fica com Jesus aí, tá? Fica firme aí. Vamos trabalhar firme e coloca a sua mentalidade, seu despertador. Mesmo quando o corpo cansar, o espírito tem que estar forte. Coloca para despertar 3 horas e vamos nessa fé. Porque o Senhor vai nos honrar, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau. Fica com Jesus, tá? Tchau.